Não é o que você juntou, e sim o que você compartilhou, que reflete como você viveu a sua vida. Preste atenção nisso. Não é o que você juntou, e sim o que você compartilhou, que reflete como você viveu a sua vida. O sentido da vida é, de alguma maneira, encontrar um propósito, alguma coisa que dê significado à nossa vida, à nossa existência. Como eu acredito em Deus, para mim a vida é um milagre. É um milagre difícil de ser explicado. Exatamente por conta desse ato divino e tão espetacular, que nós precisamos fazer essa vida valer a pena. Precisamos dignificar este presente que Deus nos ofereceu. Assim, a vida precisa de um propósito, precisa de uma razão que nos permita todos os dias acordar, agradecer pela vida que temos e, ao mesmo tempo, querer deixar no mundo a nossa impressão digital, ou seja, fazer algo transformador. E aprendi que a vida é esse dar e receber, esse fluxo e refluxo, ação e reação, causa e consequência. São leis da física, são leis da natureza. Podemos dizer também que são leis espirituais. Em sendo assim, vamos oferecer o melhor ao mundo, porque o mundo vai sorrir e nos oferecer de volta a mesma coisa. Isso é importante. Isso é importante e precisamos trabalhar nesse sentido. Muito bem, vamos começar o nosso vídeo com essa sessão Chacoalhar o Cérebro. É importante estarmos abertos a novas ideias, a uma reflexão mais profunda sobre a vida, sobre o que fazemos, o que deixamos de fazer. É importante, de vez em quando, refletir, pensar sobre como tem sido o nosso dia a dia, o que temos feito e o que podemos fazer para melhorar. Em meio a essas reflexões que vamos fazer nesse início do vídeo, eu quero também fazer aqui uma sessão de informes, porque alguns informes podem ser úteis para todos vocês. Então, começo com uma notícia de que o número de brasileiros que trabalham para estrangeiros e ganham em dólar disparou nos últimos meses. Há um déficit de certos profissionais nos Estados Unidos e na Europa, e com a ascensão do home office e o real desvalorizado, existe forte demanda por profissionais no Brasil. Então estejam atentos. Estados Unidos e Europa estão procurando brasileiros para trabalhar em home office. Existem oportunidades, então estejamos atentos. Uma outra informação importante que julgo relevante para vocês é que o Nubank está com vagas de emprego. O Nubank está com vagas de emprego. São oportunidades na área de tecnologia. Então, o banco tem cerca de 700 vagas para diversos níveis e países. Então, oportunidades no Nubank. Vale a pena estar atento, porque as pessoas, se estiverem procurando uma oportunidade, existem aí algumas ofertadas pelo Nubank. Muito bem, eu quero também aproveitar essa ocasião e refletir, porque eu estava vendo nesses últimos dias uma apresentação do Abílio Diniz, e ele disse basicamente o seguinte: a gente na vida cresce muito mais no sofrimento. A gente na vida cresce muito mais no sofrimento. É importante entender isso. E na tristeza do que na alegria, disse Abílio. A gente cresce muito mais no sofrimento e na tristeza do que na alegria. Aí ele continuou: quando você é confrontado por momentos duros na vida, quando você é confrontado por momentos duros na vida, ou você cresce ou você perece. Ou você cresce ou você perece. Ou você se afunda, ou você cresce.
São essas as opções que a vida nos dá. E normalmente as pessoas que conseguem ter êxito são aquelas que enfrentam essas adversidades e conseguem sair maior do outro lado. Então estejam atentos, as dificuldades elas existem, elas nos desafiam, mas nós precisamos trabalhar para enfrentar a verdade nua e crua. Lembram-se do paradoxo de Stockdale? Temos que enfrentar a verdade nua e crua e superar as adversidades. Isso que é importante, isso que é essencial para o nosso crescimento. Reflitam sobre isso. É importante que a gente esteja sempre amadurecendo um pouco esses pensamentos, essas reflexões, sobretudo quando vem de uma pessoa que teve uma vida difícil. Vocês podem olhar e dizer, poxa, o Abílio Diniz é um bilionário, o Abílio Diniz nada em dinheiro, o que é que esse cara tem de difícil? Se você conhecer a história dele, você vai ver que a vida dele foi repleta de grandes desafios, problemas de brigas familiares, empresa quase falindo em 2 ocasiões, problemas de crises vividas pelo país que afetaram a empresa, brigas com o irmão e ainda um sequestro onde ele quase morreu. Tudo isso mostra uma vida de muitas dificuldades. Não é esse mar de rosas que muitos pensam. Então, se inspire na história de vida das pessoas de sucesso. Esse é um hábito que eu tenho desde muito jovem. Eu sempre procurei ver quem eram as pessoas que conseguiam brilhar. E aí eu queria entender como é que elas conseguiam brilhar, como é que elas conseguiram ter sucesso, ter êxito. Isso me motivava a aprender com as pessoas que sabiam mais do que eu, que tiveram mais sucesso, para tentar ir nesse caminho, né? Seguir estes bons exemplos. Muito bem, vamos falar de Oi, mas eu gostaria, nesse momento, de fazer um pequeno parêntese, porque tem coisas que são realmente muito, vamos dizer assim, muito, como dizer, tem coisas que são surpreendentes do ponto de vista negativo e que mostram ainda o quão somos atrasados enquanto país, enquanto civilização, enquanto sociedade, enquanto justiça no Brasil. Eu sempre digo que as coisas precisam mudar e para mudar as pessoas precisam querer que elas mudem. E eu vejo nas redes sociais um poder gigantesco, mal utilizado no Brasil. Mal utilizado. As pessoas não aprenderam ainda a usar as redes sociais. Lá fora já aprenderam. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, eles usam com extrema inteligência as redes sociais. Aqui predomina a ignorância e a burrice. Desculpa a sinceridade, mas é assim que eu vejo as pessoas nas redes sociais brasileiras. Predomina a ignorância, a mediocridade e a burrice. Lá fora não. Lá eles mobilizam a sociedade. Eles utilizam o poder das redes para mobilizar a sociedade em prol de mudanças para o bem de todos, para o coletivo. Esse grau de amadurecimento a gente não alcançou ainda no Brasil. Não sei se é por conta da péssima qualidade da educação, 75% de analfabetos funcionais, outros tantos analfabetos digitais, né? Então, realmente, o quadro aqui é dantesco. É um cemitério de cérebro, o Brasil. Mas vamos lá. Essa notícia está desse jeito aqui, eu queria compartilhar com vocês. Sentei a mão nela, escreveu o estudante de medicina depois de agredir a ex-namorada em Belo Horizonte. Vídeo feito pela vítima mostra o ex-namorado momentos depois da agressão. Ele foi preso em flagrante, aí vem o ridículo da justiça brasileira, e liberado após pagar a fiança de 5 mil. Quer dizer, se o cara foi preso em flagrante, agredindo uma mulher, e a coisa não para por aí, porque depois vocês vão ver que a coisa foi mais séria, por que pagar uma fiança ridícula de 5 mil reais e ser solto? Nos Estados Unidos a banda não toca assim. Por isso que eu sempre estou defendendo a justiça americana. Exemplo de seriedade. Vai lá nos Estados Unidos, senta a mão na mulher para ver se você vai pagar a fiança de 5 mil reais e vai ser solto. Ah, não vai mesmo. Não vai mesmo. Então essas coisas a gente não vê lá fora. Ele
a estudante de medicina Gabriela Campos Duarte Machado, de 22 anos, apareceu num vídeo gravado e ela pede ao ex-namorado, o cidadão que agrediu ela, chama-se José Flávio Carneiro dos Santos, tem 27 anos. Ela pede para que ele se afaste. Ele já tinha agredido ela no dia 23 de setembro. Foi preso em flagrante e liberado após pagar fiança de 5 mil. O caso veio à tona depois que ela relatou as agressões nas redes sociais no domingo, dia 26, e já tinha mais de 18 mil visualizações no dia 30. E ele chegou a mandar uma mensagem para um amigo dizendo: sentei a mão nela, tô preso. Já está solto. O safado já está solto. Entendeu? Porque a nossa justiça entende que um elemento desse pode se livrar da prisão pagando só 5 mil reais. Ele é estudante de medicina, José Flávio Carneiro dos Santos, de Belo Horizonte. É o nome do cidadão. José Flávio Carneiro dos Santos. Pois é. Nossa justiça é ridícula, porque um elemento desse tinha que estar preso, aguardar o julgamento preso. Aguardar o julgamento preso. Era isso que devia acontecer. Ah não, pode pagar fiança. Pode, quanto custa? $1 milhão. Paga a fiança. É o preço da sua violência. Mas aqui não é. 5 mil, ele deve gastar isso no fim de semana numa boate. Esses 5 mil reais. Para ele não pesa absolutamente nada. E é por isso que o crime compensa no Brasil. A impunidade existe por isso. Porque não existe uma legislação, uma lei severa, dura. Porque o que leva as pessoas a deixarem de delinquir é exatamente a gravidade das penas. Quando elas são leves, tudo é permitido. Mas que fique aí o nome dele gravado, porque é importante que isso tenha repercussões depois. Quem quiser contratá-lo, né, dar oportunidade de emprego, né, lembrar de quem é esse cidadão, né, para ter ele nos seus quadros profissionais. É importante que depois as pessoas se lembrem disso. Muito bem, vamos para a Oi. A Oi Fibra cresceu mais de 170% nos últimos 12 meses, dados da Anatel. 170% de crescimento da Oi Fibra nos últimos 12 meses. Já são mais de 3 milhões de residências conectadas. 3 milhões de clientes conectados. A Oi já está com 3 milhões de clientes na fibra, entendeu? Então os dados da Anatel revelam esse forte crescimento, essa forte expansão da empresa. Isso é muito bom, é o planejamento estratégico sendo executado. Falamos do assunto do candidato aí a médico, né? Que bateu na mulher, na ex-namorada, e compartilhou com o amigo que sentou a mão nela. Vamos falar de mais marginais, assim como esse, tem mais marginais soltos por aí. A Oi está tendo problemas no Rio de Janeiro. 105 comunidades do Rio de Janeiro estão criando dificuldades para que a Oi faça a instalação da sua fibra ótica. Onde está o prefeito do Rio de Janeiro? Onde está o governador do estado do Rio de Janeiro? O comandante-geral da Polícia Militar? O secretário de Segurança Pública do estado do Rio de Janeiro? 105 comunidades, as pessoas não estão tendo condições de ter a Oi Fibra porque grupos criminosos estão criando dificuldades para a Oi Fibra. É mole. Ministro das Comunicações. Onde está o ministro da Justiça? O senhor sabe dizer, ministro Fábio Faria? Onde anda o ministro da Justiça? Por favor, faça com que ele saiba desse problema. A Oi está enfrentando impedimento de acesso para a atuação dos seus técnicos em 105 comunidades da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, em municípios como Angra dos Reis, Búzios, Cabo Frio e Itaguaí. Isso foi apresentado essa notícia foi apresentada pelo gerente de Relações Institucionais da empresa, o Alexander Castro, durante o último dia do painel Telebrasil deste ano.
Ele disse que em um período de um ano a gente teve crescimento de áreas impedidas de 70%, um número significativamente alto. Quadrilhas de narcotraficantes, quadrilhas de milicianos são os responsáveis por essa disparada. Em fevereiro, eram 81 as comunidades que tentavam impedir que os marginais, milicianos e narcotraficantes tentavam impedir o acesso dos profissionais da Oi nas comunidades. Já em agosto de 2019, esse número era bem menor, eram 25 comunidades apenas. Então veja que o número cresce e já chega a 105 comunidades. O Rio vai continuar sendo uma terra sem lei? Pergunta-se ao prefeito do Rio de Janeiro, ao governador do estado, ao comandante da Polícia Militar, ao secretário de Segurança Pública do estado. Continuará sendo uma terra de bandidos, dominada pelos bandidos? A lei não existe no Rio de Janeiro? O poder público realmente está desmoralizado? Na lata do lixo? É isso mesmo que o Rio de Janeiro está nos dizendo? É isso que o Rio de Janeiro está nos dizendo. Algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Com a palavra, as autoridades do Rio de Janeiro. Governador, prefeito, secretário de Segurança Pública, comandante da Polícia Militar. 105 comunidades dominadas por traficantes e milicianos e não deixam se colocar nessas comunidades a fibra ótica da Oi. Porque provavelmente eles dominam pequenas empresas que oferecem conexão de internet de baixíssima qualidade e ainda exigem que as pessoas fiquem fidelizadas a essas empresas, que são de propriedade do tráfico ou das milícias. É isso que está acontecendo. E aí? Vai ficar por isso mesmo? Isso é o Rio de Janeiro? Isso é uma vergonha. Se o Rio de Janeiro está se resumindo ao controle de traficantes e de milicianos, isso é uma vergonha. Mas estamos aqui comentando o assunto, porque acreditamos que isso merece ser revelado, ser dito para o Brasil. O Brasil precisa tomar conhecimento do que está acontecendo no Rio de Janeiro. Uma outra informação que eu queria compartilhar com vocês: a Oi concluiu a venda da Infraco por 12,9 bilhões. Isso foi notícia na sexta-feira. Oi concluiu a venda da Infraco por 12,9 bilhões. Agora aguarda a aprovação do CAD e da Anatel. Ela anunciou isso no dia 1º, que estava concluída a venda, e fato relevante, de sua unidade de fibra por 12,9 bilhões para o BTG Pactual. De acordo com o fato relevante, o contrato contempla uma parcela de 3,3 bilhões primária, depois uma parcela secundária de 6,5 bilhões e outras duas parcelas adicionais que somam 1,6 bilhão e uma incorporação do investidor no montante de 1,5 bilhão. Após essas etapas, os acionistas terão ações representativas de 57,9% do capital social votante e total da Infraco, permanecendo a Oi com sua participação restante no capital da empresa. A efetiva conclusão da operação está sujeita agora à aprovação definitiva do CAD e da Anatel. Muito bem, vamos aguardar, Vamos aguardar agora os próximos passos. Mas é mais uma etapa de formalização processual que é finalizada. Mais um processo finalizado. Tenho dito aqui já há algum tempo que a gente vai ver o mercado de fibra fazer uma consolidação. Já disse que esse processo já se iniciou, ele já está em curso. Nós comentamos que ia acontecer e já dissemos que ele já está acontecendo. É muito rápido esses processos, viu, gente? E agora, mais duas notícias sobre isso. A Unifique comprou 3 provedoras em Santa Catarina, adicionando 33 mil clientes à sua carteira. A Unifique anunciou a compra da MKS-Net, da TVC e da FibraMax, expandindo em 10% sua base de clientes no estado. A operadora Unifique ela está agregando 33 mil clientes à sua base. A MKS possui mais de 20 anos de atuação no segmento de internet de banda larga,
no litoral catarinense, Itapema, Balneário Camboriú, Navegantes, Bombinhas e Porto Belo. Possui atualmente cerca de 21 mil clientes. A Unifique já possui presença nessas cidades e com o negócio ampliou sua atuação com grande potencial de sinergia. A TVC também tem mais de 20 anos de atuação, prestando serviços de banda larga, TV paga e telefonia fixa no sul catarinense de Tubarão, São José e Araranguá. Possui aproximadamente 8 mil clientes, atendidos por tecnologia de fibra ótica e rede HFC, na proporção de 40% e 60% respectivamente. Através da aquisição, a Unifique inicia sua atuação na cidade de Tubarão e Araranguá, que possuem em conjunto um mercado potencial de 50 mil clientes. A Fibra Max possui 4 mil clientes, atendido por fibra ótica na cidade de Lauro Miller, Orleans, Treviso, Siderópolis e Cocal do Sul. A Unifique já tinha presença na cidade de Siderópolis e Cocal do Sul e amplia sua atuação nas demais. As aquisições são consideradas em conjunto, representam 10% da base de clientes atuais da Unifique em Santa Catarina, fazem parte de sua estratégia de crescimento do estado. Ela tinha feito um IPO recentemente e tinha levantado 818 milhões de reais, o que está sendo utilizado, esse recurso está sendo utilizado exatamente para fazer essas aquisições. Então veja, consolidação acontecendo. Outra empresa que também está atuando é a Desktop, ela já anunciou a aquisição da LPNet, certo? Com a aquisição do quarto maior ISP de São Paulo, a LPNet, a Desktop consolida sua liderança no estado, propõe uma vantagem ainda maior em relação à Americanet, que é a segunda maior ISP de São Paulo. Nós esperamos que a companhia continue sua onda de compras e se tornando uma alternativa para aquelas ISPs não grandes o suficiente para permanecer competitiva em um mercado consolidado. Isso é um relatório do BTG Pactual, prevendo também essa consolidação. Veja aí que a gente está já há cerca aí de um mês, pelo menos, falando nisso, né? Ou um pouco mais, e é o que já está se materializando, inclusive o BTG também corroborando para essa nossa ideia, né? Dando razão ao que a gente já disse há tempos atrás. Agora a Desktop conseguiu triplicar sua base de clientes em comparação com o ano passado. A operadora saiu de 208 mil assinantes para 569 mil em setembro de 21, perto de sua meta de 600 mil consumidores. A operadora atende 40 municípios de São Paulo, sendo que 80% dos seus clientes residem nas 10 maiores cidades. O BTG aposta que a aquisição recente permitirá que a Desktop atinja outras cidades, além de ter um crescimento de cerca de 30% na base de clientes. Então, notícias aí desse processo de consolidação, que nós já tínhamos adiantado isso, nenhuma surpresa para os inscritos aqui do canal, certo? Nenhuma surpresa aqui para os inscritos do canal. Nesse contexto, é importante entender que a Oi está lá na frente, né? Essas empresas que a gente citou aí, Unifique, Desktop, são tudo microempresas. São microempresas, pequenas empresas de fibra, ok? A Oi é um gigante do setor, está na frente de todas as demais. E esse mercado, é o que o Rodrigo Abreu recentemente falou numa entrevista, ele tende a uma consolidação e vão ficar 3 ou 4 grandes players. Entendo eu que um deles é a Oi, outro é a TIM, outro é a Vivo e acredito que talvez o quarto player seja a Claro. Então serão os grandes players que estarão aí nesse mercado de fibra ótica. O importante para a Oi é que ela saiu muito na frente. Os outros têm um longo caminho para percorrer. A Oi já está lá adiante e vai aumentar sua expansão porque tem 30 bilhões de reais para investir nos próximos 5 anos. São 6 bi por ano o plano de investimentos da Vital, cujo um dos donos é a Oi. É isso que a gente tem pela frente. Queria aqui retornar com algumas ideias para que vocês reflitam. A importância de ter um foco. Isso o Rodrigo Abreu ele já falou, de que ele desconstruiu a velha Oi e criou uma nova empresa. Essa nova empresa tem um foco muito definido em infraestrutura de fibra ótica, conectividade e tecnologia. E por que é importante ter um foco? Porque isso nos leva mais longe.
isso nos leva além, né? E aí eu vi uma frase do Bernardinho que me chamou muita atenção, que ele fala sobre o foco. Ele disse: não diminua a meta, aumente o foco e a dedicação. Aumente o foco e a dedicação. Então é isso que a gente precisa fazer para conquistar e ter sucesso. E assim, falando ainda sobre essa questão do foco, eu quero reforçar esse pensamento de que a gente precisa concentrar a nossa energia, a gente precisa concentrar a nossa atenção com outro pensamento muito importante, que diz o seguinte: olha, isso é muito importante porque isso serve não só para as empresas, mas serve também para as nossas vidas pessoais. O foco também é algo importante para que a gente possa se desenvolver. O criador do Instacart, a Porva Meta, ele diz: ter foco é uma vantagem competitiva. Ter foco é uma vantagem competitiva. Ou seja, é algo que nos diferencia, porque a grande maioria das pessoas não tem disciplina. A grande maioria das pessoas não tem capacidade de concentração, de direcionamento. Muitas das pessoas andam como se fossem zumbis ou sonâmbulas pelas ruas, sem ter metas definidas, sem ter objetivos traçados. E muitas empresas também, às vezes, é uma grande confusão. Por isso é importante, e isso acaba sendo uma vantagem, as pessoas que têm o pensamento disciplinado, que conseguem construir planejamentos de curto, médio e longo prazo, que se mantêm disciplinadamente focados, concentrados nos seus macro-objetivos e assim trabalha dia após dia para fazê-los se tornar realidade. Isso vale para as empresas, isso vale para você também, vale para as pessoas. A Julia Hartz, que é uma empreendedora norte-americana, ela disse certa feita o seguinte: poder é ter uma voz para inspirar, influenciar e gerar mudanças. Este é o papel do líder. O líder tem este compromisso, vamos dizer assim. Ele tem que inspirar, ele tem que influenciar, ele tem que gerar mudanças. Sejamos também líderes das nossas vidas. Sejamos senhores dos nossos destinos. Deste modo, vamos também individualmente fazer isso. Inspirar outras pessoas, influenciar outras pessoas, transformar o mundo. Parece algo, vamos dizer assim, muito ambicioso, mas não. Cada um de nós pode fazer a diferença e isso tem muito a ver com o que começamos a falar no início do vídeo sobre ter propósito, ter um significado para as nossas vidas. Afinal de contas, ela é um milagre e assim a gente precisa tratar ela com muito respeito e fazer com que as coisas possam ser muito bem estruturadas, muito bem feitas, para que os resultados possam acontecer para as nossas vidas e para a vida dos que nos cercam. Isso é muito importante. Para entrar agora nessa etapa final do vídeo, eu queria destacar o seguinte: se você quer ter retornos maiores que a média, se você quer ter retornos maiores do que a média no longo prazo, você vai precisar correr riscos maiores do que a média. Se você quer retornos maiores do que a média, você precisa correr riscos maiores do que a média. Simples, não tem muito segredo isso. Vai precisar entender a pensar distante dos consensos, ou seja, pensar distante do que a maioria pensa. Em se tratando de bolsa de valores, a grande maioria pensa o seguinte: quando quando a bolsa está em alta, todo mundo quer comprar. Não há preocupação com amanhã. Nesse momento que todo mundo está sendo corajoso, você precisa ser prudente. Essa é a regra do jogo. Na outra ponta, quando as quedas estão acontecendo, quase todo mundo pensa em desistir. Quase todo mundo está em pânico. Quase todo mundo está com medo. É nessas horas, nas quedas, que surgem as grandes oportunidades. É nessas horas que você precisa se encher de coragem. Nesses momentos, começam a ser escritas as histórias das grandes fortunas. Entenda isso, porque o segredo do sucesso do investidor na Bolsa de Valores passa
por este entendimento, por este racional. Reflita muito sobre isso, porque o segredo do sucesso na bolsa depende deste racional. Nos períodos de queda, quando muita gente se deixa dominar pelo medo e pelo pânico, muita gente chega a desistir da bolsa, esteja atento, porque são nessas horas que surgem as histórias das grandes fortunas. Portanto, aproveite sempre as correções. É isso que nos ensina os grandes investidores. É isso que nos ensina Warren Buffett, é isso que nos ensina Ward Marques e outros tantos. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.